Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, como os portugueses viram a vitória do Mengão contra a Universidade Católica do Chile. Jorge Jesus janta com alguém importante de outro clube carioca. Carlos Carvalhal renova ou não renova com o Braga? João Gomes, cada vez mais popstar na Europa. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Chegando a 90 mil inscritos, essa camisa do Flamengo vai ser sorteada aí para um dos 90 mil. E acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que trazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. BR4Bet é a empresa de trading esportivo, site de apostas que mais cresceu no Brasil no ano passado. Com a BR4Bet, você acompanha o seu time de coração e acompanha o futebol em geral se divertindo, apostando, fazendo a sua fezinha. Promoção especial da BR4Bet. Até R$200, o seu primeiro depósito, a BR4Bet dobra. Ou seja, se você deposita 50, você pode jogar com 100. Se você deposita 100, pode chegar com 200. Eu mesmo fiz o meu primeiro depósito de R$200 e estou aqui me divertindo com R$400. Ontem, por exemplo, o Mengão me deu um troquinho aí na vitória do Mengão, que eu cravei forte lá no Mengão. Está na hora de você começar a brincar também e apostar. BR4Bet, para você acessar, link no primeiro comentário fixado desse vídeo ou no QR Code aqui em cima. BR4Bet é um apoiador do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, pessoal, muita coisa para a gente conversar hoje. Muita coisa. Mengão consegue uma vitória histórica lá no Chile ontem, 3-2. O resultado é um resultado excepcional, um resultado histórico. O desempenho ainda, infelizmente, é muito questionado. E não é questionado só pelo flamenguista em Portugal, por boa parte da torcida, e também pelos comentadores portugueses, ou seja, como dizemos aí no Brasil, os comentaristas portugueses. Para quem não sabe, para quem mora em Portugal, a Sport TV portuguesa transmite os jogos da Libertadores. Então, a gente acaba tendo a possibilidade aí, de certa forma, para quem não está vivendo aí no dia a dia do Mengão, ter uma análise mais isenta do comentarista português. Inclusive, ontem na transmissão, eles fazem uma coisa interessante, coloca aí o narrador brasileiro e o comentarista português. O jogo do Flamengo ontem foi um jogo muito interessante para se ver, segundo os comentaristas ou comentadores, quando se não está torcendo para um time. Flamengo com uma superioridade técnica muito grande, mas ainda um time que precisa de arrumação de acordo com eles. Antes do jogo, comentaram muito ali sobre o trabalho do Paulo Sousa e sobre a situação de ter uma torcida dividida. Tem gente que apoia o trabalho do Paulo Sousa e tem gente que não apoia o trabalho do Paulo Sousa. O comentarista brasileiro trouxe isso ali de uma forma muito clara, trazendo aí a pré-ambiência, o ambiente pregresso ali do jogo e das coisas que estariam envolvidas ali. A primeira coisa a se dizer ali sobre os comentaristas, o Flamengo ali começou muito bem no jogo, mas recuou, mas baixou as linhas. O Flamengo, teoricamente, não conseguiu dominar, não ter mais posse de bola ali na maior parte do jogo, infelizmente, muito em função do resultado. Isso não foi o comentarista português que falou. Acho que o Flamengo, de certa forma, começou muito bem, os primeiros 7 minutos até a hora do gol, o Flamengo estava totalmente dominante no jogo. Eu uso o OneFootball para ver sempre as estatísticas dos jogos do Flamengo, obviamente, e confesso a vocês que em algum momento ali, depois que o Flamengo fez o gol, eu fiquei meio assustado. Por quê? Porque o Flamengo esqueceu do jogo, essa que é a grande verdade. Eu não sei se por autonomia dos jogadores ou por orientação do treinador, o que aconteceu é que o Flamengo perdeu totalmente a posse de bola e principalmente baixou as linhas, o que de certa forma era criticado também
pelos comentaristas portugueses, né? Pelo comentarista português e o comentarista brasileiro que estava, como é que se diz, comentando o jogo junto com ele. Eu estou aqui procurando as estatísticas enquanto eu falo com vocês, porque eu acho que as estatísticas acabam corroborando aí com tudo que o nosso amigo comentarista ontem falou. Só um minutinho. Achei aqui, ó. É engraçado que eu acompanho sempre aqui com o OneFootball, vejo o jogo e acompanho com o OneFootball junto tudo que acontece durante o jogo. Né? O Flamengo começou com mais posse de bola até os 7 minutos. Depois, meus amigos, depois do primeiro gol, até ali, mais ou menos aos 20, quando foi o gol do Universidade Católica, o Flamengo ficou aí com cerca de 30% de posse de bola e a Universidade Católica 70%. Ou seja, incompreensível o recuo do time do Flamengo. E aquele momento, entre o gol do Flamengo e o gol da Universidade Católica, parece que o Flamengo tinha totalmente desistido do jogo. O Flamengo baixou suas linhas, o Flamengo entregou a bola. Né? E como eu disse, né, era desproporcional aí a posse de bola para a Universidade Católica. Né? O Flamengo só equilibrou um pouco mais a posse de bola quando a Universidade Católica empatou. Aí o Flamengo já não conseguia ser dominante como no primeiro momento do jogo, mas aí o Flamengo começou, de certa forma, ali, a tentar também a dominar mais a posse de bola. Fez o segundo gol com o Bruno Henrique, de novo voltou o mesmo comportamento, baixou as linhas e deu a bola para a Universidade Católica. No primeiro tempo, a Universidade Católica teve 52% de posse de bola, enquanto o Flamengo 48%. Vale a pena lembrar a diferença técnica entre os dois times. Né? Finalizações no primeiro tempo, 5 da Universidade Católica e 8 do Flamengo. O Flamengo, teoricamente, pessoal, jogou no contra-ataque contra a Universidade Católica. Teve à frente do marcador na grande maioria do jogo e usou o contra-ataque como principal arma. No segundo tempo, aí os comentaristas portugueses subiram a tinta aí nas reclamações sobre o time do Flamengo. Né? Um time do Flamengo bastante recuado e bastante longe da bola. Né? A Universidade do Chile teve aí, para que vocês tenham uma ideia, no segundo tempo, a posse de bola, a Universidade Católica 65% de posse de bola e o Flamengo apenas 35%. Ou seja, não é possível, numa diferença técnica tão grande entre os dois times, né, que um tenha tanta superioridade em posse de bola em relação ao outro. O Flamengo escolheu os caminhos dos contra-ataques, né, chegou a tomar um sufoco, né? A Universidade teve várias chances de gol, bola na trave, bola rebatida, bola cruzando a área, um domínio total e restrito de um time fraco sobre um time forte como o Flamengo. Tá bom, é jogo fora de casa, atmosfera, campo, né, frio, tudo isso pode se levar em conta, mas não de forma que esse desempenho seja tão desigual assim. Os comentaristas portugueses criticaram bastante o segundo tempo do Flamengo em função da covardia, de certa forma, do time carioca. Né? E o que aconteceu foi o seguinte, de novo, a gente usou prioritariamente o contra-ataque aí para que o Flamengo pudesse ter chance de gol. Aí aconteceu um fato icônico no jogo. 3 jogadores saíram ao mesmo tempo: Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Aí, meus amigos, nem eu, nem meus amigos portugueses conseguiram entender direito essa substituição. Por que tirar os 3 ao mesmo tempo? Vale a pena lembrar que o Bruno Henrique, 2 minutinhos antes, quase fez o gol, carregando, sendo ali a grande válvula de escape do Flamengo no contra-ataque. Né? Por pouco aí ele avançou até o final ali, quase fez o gol, ou seja, a grande válvula de escape do Flamengo, o Bruno Henrique, foi substituído, fora aí os armadores, né, o cérebro do time do Flamengo, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Não entendi, o Flamengo entrou os novos jogadores e a situação não melhorou, o Flamengo não conseguiu avançar com esses novos jogadores, entrou o Marinho, o Lázaro
E o Diego Ribas, né? O Diego Ribas entrou também, ele mexeu. Né? A explicação é em função do cansaço. Agora, eu tenho um questionamento. O Flamengo teve pré-temporada, né? Se preparou bem. O preparador físico do Flamengo foi trazido pelo Paulo Souza, né? Enfim, tudo nos conformes. E o Flamengo, se é por cansaço, então tem que se rever alguma coisa na preparação física do Flamengo também. Né? Lembrando, né, a gente jogou domingo, jogou sábado, se eu não me engano. Foi sábado ou domingo o jogo? Foi domingo. Foi sábado ou domingo? Vê aí para mim, produção, quando foi. Foi sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Os jogadores ainda estão cansados? É isso mesmo? Lembrando, Paulo Souza jogou com um time misto na derrota contra o Atlético Paranaense. 5 dias, 5 dias. E os jogadores estão cansados. A gente está no início da temporada. Então, assim, alguma coisa muito errada está acontecendo na preparação. Se for preparação física, eu achei estranho. Bruno Henrique vinha de contusão, tudo bem. Mas o pique que ele deu no final, quase marcando o gol, 2 minutos antes dele ser substituído, me impressionou ali a substituição. Ou seja, tempo suficiente para recuperação e, teoricamente, os jogadores aí se mostraram cansados. Lembrando, o Everton Ribeiro, no sábado, entrou só no segundo tempo. O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo. 5 dias depois, ele não está recuperado. Ou seja, alguma coisa está muito errada nisso aí. O fato é que o Flamengo abdicou da bola, o Flamengo virou aí um time à la Palmeiras, né? Faz o gol e recua e tenta sair no contra-ataque. O Paulo Souza, na entrevista coletiva, né, falou uma coisa que eu vinha falando na live de ontem, antes da entrevista coletiva. Flamengo, para se defender, muita gente criticando o sistema defensivo do Flamengo. A melhor forma para se defender é manter a posse de bola, é estar com a bola, é ser dominante. Né? Infelizmente, o Flamengo ontem não o foi. Né? E o próprio Paulo Souza falou, o que me deixou mais confuso. O próprio Paulo Souza falou, olha, a gente deveria, para a melhor defesa, manter a posse de bola. E ele mesmo reconheceu que o Flamengo ontem, apesar do resultado ser maravilhoso, isso a gente não pode esquecer. Vamos separar as duas coisas. O resultado, galera, o resultado foi excepcional e é para a gente celebrar. Agora, a preocupação continua com um trabalho totalmente vazio do Paulo Souza até agora. Né? Um time muito inferior tecnicamente, né? Que teve aí 65% de posse de bola no segundo tempo. O Flamengo se reduziu aos contra-ataques. Ainda bem ali, numa das chances, nesses contra-ataques, a Universidade Católica ia para cima, o Lázaro acabou fazendo um golaço, né? Eles fizeram o segundo gol lá no abafa e não sei se tivesse mais tempo se o resultado seria diferente. Né? No final, foram 11 finalizações da Universidade Católica contra 15 do Flamengo. Né? 59, 60% de posse de bola no jogo todo e 41%. Ou seja, né, não sei se por parte dos jogadores ou do Flamengo, isso não foi um domínio da Universidade Católica, foi uma escolha do Flamengo. O Flamengo escolheu abaixar as linhas e se colocar em risco, ao invés de tentar, como no passado recente, com todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, com o Rogério Ceni, com o Jorge Jesus, com o Domenech Torrent. O Renato, às vezes, fazia isso também. Né? O Flamengo fazia o gol e tentava rodar a faca. Com o Paulo Souza, não, pelo menos nesse jogo. Né? O Flamengo aí recuava quando fazia o gol e se colocou em perigo. Como eu disse anteriormente, resultado é para ser celebrado há muitos anos, ou seja, o Flamengo, naquele estádio especificamente, nunca tinha ganho da Universidade Católica, o Flamengo já ganhou no Chile, sim. Né? Então, assim, o resultado que vai ficar na história nos coloca aí na segunda colocação geral da fase de grupos. A gente só perde no Palmeiras por saldo de gols, mas a preocupação continua. Né? O time com o Paulo Souza, infelizmente, ao longo de toda a temporada, fez 2 ou 3 jogos razoáveis. O jogo contra o São Paulo é o grande destaque contra o Tadjeres. O resto, galera, 5 meses e pouquíssimas, e nem 10% de atuações convincentes do Mengão. Será que quando a gente pegar times mais fortes ou a fases mais agudas da Libertadores, a gente pode ficar
nessa insegurança toda que a gente passou no jogo de ontem, é uma questão a se pensar. É uma questão a se pensar. Eu espero, a minha torcida é para que o Paulo Souza consiga acertar de vez esse time, consiga aí flexibilizar suas ideias e fazer com que o Flamengo volte a ser dominante. Essa é a minha torcida. Porém, a minha esperança com o treinador, eu já disse algumas vezes aqui no canal, que ela já acabou. E eu ver tanto talento desperdiçado, eu confesso que me dá uma dor no coração. E você, meu amigo, que está aqui comigo em mais esse vídeo aqui do flamenguista em Portugal, o que você achou do jogo de ontem? Coloque aqui nos comentários. E óbvio que, além dos comentaristas ontem da Sport TV, né, a vitória do Flamengo repercutiu aqui nos jornais portugueses também. A Bola traz a seguinte matéria: Paulo Souza pede mais consistência defensiva. O Flamengo sofreu para vencer a Universidade Católica esta quinta-feira no Chile, 3-2, com o treinador Paulo Souza reconhecer que falta trabalho defensivo. Esse é o terceiro jogo na Libertadores com 3 vitórias, 2 delas fora. Fizemos 5 golos fora, que nos deram a possibilidade de ganhar. Penso que a melhor forma de defendermos é termos mais tempo de bola. Ontem foi engraçado, porque eu falava isso na live, né, e ele repetiu, né? Em alguns momentos aceleramos, o que não nos permitiu ter o tempo de bola. Analisou depois da primeira vitória de sempre do Flamengo no terreno da Universidade. Fazer 3 golos fora de casa e ganhar não é fácil. Não é para todos. Por isso, temos que evoluir com vitórias como essa. Em todos os momentos que tivemos várias situações de transições, ou seja, defendemos bem e podemos contra-atacar, tivemos oportunidades de golo para desmotivar o nosso adversário. Quando não concretizamos, criamos mais espaços para os nossos adversários aplicarem velocidade. Notou? Está aí, né, a vitória do Flamengo, os comentaristas portugueses, os jornais portugueses, trazendo aí as palavras do nosso treinador Paulo Souza sobre... eu não sei se... O que me parece o trabalho do Paulo Souza, que teoricamente é lindo, mas na execução e na prática é uma lástima, né? De novo, eu quero reforçar aqui, vitória histórica, resultado histórico do Flamengo. Ninguém questiona em relação a isso. Vibrei muito e continuo vibrando aí com a classificação do Flamengo, né? O problema não é o agora, o problema é o seguinte, né? Eu até fiz pergunta para alguns amigos. Você, numa final de Libertadores contra o River Plate e o Palmeiras, eu queria que você respondesse essa pergunta aqui. Você tem confiança de olhar no seu banco de reservas o Paulo Souza como treinador? Coloque aqui nos comentários, né? Seus comentários aqui são muito importantes. Eu já digo de cara, eu não tenho a menor confiança. Torço muito porque sou rubro-negro, né? Mais confiança no treinador. Não foi a vitória de ontem, que foi histórica, que me vai fazer mudar essa opinião, né? Eu preciso ver vitória e desempenho constante acima da média. E, infelizmente, em 5 meses de trabalho, isso ainda não aconteceu. Galera, aí a gente acaba falando em treinador, a gente acaba falando em Jorge Jesus. Vamos escrever aqui viúva de JJ, viúva, não sei o quê. Mas, enfim, eu sou viúvo ou viúva do Flamengo sendo dominante, como foi em 2019 e 2020 e 2021 também na sequência do trabalho do Jorge Jesus. Lembrando, os últimos 3 anos, né, nós conquistamos 4 taças em cada ano. Eu já digo isso várias vezes, assim, esse Flamengo atual, esse grupo do Flamengo é um dos mais vencedores da história. E aí, galera, Jorge Jesus no Rio de Janeiro, né? Não, ninguém do Flamengo procurou, e alguém do Botafogo procura Jorge Jesus. Alguém do Botafogo procura Jorge Jesus. Calma, amigo, calma, não é nada demais. Jorge Jesus se encontra com Luiz Castro, técnico do Botafogo em restaurante do Rio. Ou seja, né, como português, né, foi lá jantar com Luiz Castro, ter uma noite agradável aí com seu compatriota em terras brasileiras. A passagem de Jorge Jesus pelo Rio de Janeiro a turismo teve o primeiro encontro com o cara de trabalho. O treinador ex-Flamengo se reuniu com o português Luiz Castro, que comanda hoje o Botafogo em um restaurante.
A foto do encontro foi publicada pelo repórter Renan Moura, da Rádio Globo. Os dois portugueses são amigos e já se enfrentaram no Campeonato Português. Na temporada 17-18, Luiz Castro treinava o Chaves, enquanto Jorge Jesus comandava o Sporting. Jesus veio ao Rio com a família para curtir a cidade e o desfile das campeãs do Carnaval no próximo sábado. Aproveita para ver os amigos de época do Flamengo. Nessa quarta-feira, quando desembarcou, foi a um restaurante que costumava frequentar com a diretoria do Flamengo em 2019, na zona oeste do Rio de Janeiro. O português desembarcou nessa quarta-feira no aeroporto de Galeão e terá 10 dias de férias no Brasil. Hoje sou turista, não treinador. Durante 10 dias sou turista, disse o jornalista. Tietado por alguns torcedores, o mister afirmou que continua acompanhando os jogos do Flamengo, bem como de todas as equipas do futebol brasileiro, e fez elogios ao rubro-negro. Questionado se tem alguma negociação com o clube ou o país, ligou. Também preferiu falar sobre conversas que estariam mantendo com o Fenerbahçe. Nos últimos meses, Jorge Jesus chegou a ser especulado no Corinthians e no Atlético. Ele deixou o Benfica em dezembro, aí vocês já sabem. Ou seja, né, Jorge Jesus, aí, nosso ídolo eterno enquanto treinador, sarucuteando aí pelo Rio de Janeiro e jantou com o Luiz Castro. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que vai rolar um jantar com Paulo Souza? Será que o Jorge Jesus, né, será convidado a visitar o Ninho do Urubu, a reencontrar os seus ex-jogadores? Se eu fosse o Paulo Souza, eu tomaria essa iniciativa e procuraria o Jorge Jesus, fazendo aí um trabalho, como bom imigrante, fazendo aí com muita fidalguia a recepção do Jorge Jesus. E você, meu amigo, comente aí. Você gostaria de ver esse almoço entre Paulo Souza e Jorge Jesus? Será que o Jorge Jesus pode dar algumas dicas com o Paulo Souza? Ou você, amigo, escreva nos comentários, prefere aí um jantar secreto do Jorge Jesus com Rodolfo Landim e Marcos Braz? Coloque aqui nos comentários, é muito importante aí essa temperatura que você pode me trazer nos comentários. Eu deixo aqui claramente a minha posição. A não ser que o Paulo Souza transforme o trabalho dele de água para o vinho, que ele realmente consiga levar o Flamengo para outro patamar, eu trocaria. Eu prefiro ficar com um treinador que ganhou 6 títulos pelo Flamengo e perdeu apenas 4 jogos. Outro treinador que está em voga, que sempre se passa na cabeça dos brasileiros, é o Carvalhal. E uma matéria do jornal Record, aqui de Portugal, diz o seguinte: palavra decisiva será de Carvalhal. Salvador não dá saída do treinador como fechada. Na reunião final, terá de ser o técnico a dizer o que pretende. Ou seja, galera, Carlos Carvalhal já declarou que não gostaria de continuar no Sporting Braga, né? O Benfica, para quem não sabe também, está em vias de contratar um treinador alemão, Roger Schmidt, né? Deve ser um novo treinador. Lucas Veríssimo, atual treinador do Benfica, deve ir para o Braga. E o Carvalhal fica livre aí no mercado. Você, amigo, caso o Paulo Souza não consiga aí desempenhar como a gente espera, você gostaria de ver Carvalhal como técnico do Flamengo? Coloque aí nos comentários a sua opinião aqui. Como eu digo, sempre é muito importante e eu vou tentar responder aí ao longo dessa transmissão, né? Outro assunto, galera, está ficando feia aí a nossa manutenção de João Gomes para o meio do ano. Essa aqui é a grande verdade. Todos os dias nos jornais europeus alguma coisa sai em relação ao João Gomes, né? Há alguns dias atrás foi o jornal AS da Espanha. Eu trouxe no vídeo de ontem o The Sun falando do João Gomes. E agora foi um jornal português falando do João Gomes, né? O próprio Record. João Gomes, menino da formação do Flamengo, é indispensável para o Paulo Souza. Médio de 21 anos, agarrou o lugar na equipa principal e já é cobiçado na Europa. Ou seja, galera, todos os dias o nosso pitbull é cobiçado. Então, para nossa tristeza, acho que o nosso camisa 35 vai ter muito pouca oportunidade de continuar no segundo semestre. Vamos lá,
A matéria do João Gomes, nela o periódico cita que o interesse do Atlético de Madrid para contratar o volante e que o clube espanhol estaria disposto a desembolsar cerca de 7,6 milhões de euros, ou seja, 40 milhões. No entanto, Paulo Sousa não deve dar o aval para a negociação, tendo em conta a importância do jovem. Vale lembrar que, na última semana, o jornal AS da Espanha havia exaltado a ascensão do garoto do Ninho em 2022, classificando como o grande ladrão de bolas do Brasileirão. Na manchete, o Diário de Portugal, por sua vez, fez questão de mostrar a importância para o Paulo Sousa da cria do Ninho. Depois de, na temporada passada, ter estado 44 jogos pelo Flamengo, 19 pelos quais pelo Brasileirão, mas sem nunca ter conseguido se impor em definitivo na equipa, João Gomes beneficiou-se muito com a chegada do português Paulo Sousa para orientar o clube do Rio de Janeiro. Desde que Paulo Sousa pegou o Flamengo no início desse ano, que apenas por uma vez o número 35 não foi utilizado, somando um total de 20 jogos disputados. E dificilmente terá o aval do treinador português para a saída do clube brasileiro, disse o jornal Record. Ou seja, galera, 7,6 milhões de euros, nem pensar. O Flamengo não deve nem sentar para conversar. Mas se vier uma proposta honesta, dificilmente João Gomes continuará aí vestindo o manto sagrado rubro-negro. Lembrando, João Gomes foi lançado por Rogério Ceni, que utilizava bastante, na era Renato Gaúcho. Ele ficou esquecido, escanteado, quase que ele foi emprestado, e agora João Gomes aí volta a ter uma chance com Paulo Sousa e volta a poder aí brilhar, quem sabe, nos gramados europeus. E você, meu amigo, você gostaria que o João Gomes fosse negociado? Coloque aqui nos comentários. E aí, galera, é isso. É esperar agora o jogo contra o Altos, lá em Teresina, e ver aí como é que vai ser esse jogo. Paulo Sousa, acredito que desta vez, ainda mais em função desses problemas físicos, que a gente acabou vendo aí, e de novo, há de se cobrar. O que está acontecendo no Flamengo? Por que os jogadores do Flamengo se cansam mais? Muita gente dizia os jogadores do Flamengo estão entregando os jogos. O OneFootball trouxe as estatísticas que no Campeonato Brasileiro o time do Flamengo é o time que mais corre. Será que o Flamengo está correndo errado? Será que falta, os jogadores se desgastam demais para tentar atender ao esquema tático do Paulo Sousa? Será que existe aí falha na preparação física do Flamengo? Abre o olho, porque o Flamengo tem que ser dominante. Galera, para quem não sabe, saiu a nova camisa do Mengão, o Manto 2, o Manto Branco. Lindíssimo. Vou ensinar você a adquirir o seu Manto 2 com desconto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Você vai digitar espaçorubronegro.com.br, como está aqui, ó. Aí aqui, camisa de goleiro, chega para o ladinho, ó, Manto 2 2002. Clica aqui. Aí você clica na camisa, está aqui, ó, uma camisa M, Manto Sagrado 2G. Ali, ó, eu vou mostrar aqui essa telinha que é importante você ver, ó. A camisa, o Manto 2, está por R$ 299,99 aqui. Aí você vai ver aqui, código do vendedor. Você vai meter aqui, ó, Fla em Portugal. Fla em Portugal, como vendedor. Aí, ó, já teve 15 reaisinhos aí de desconto. Se você quiser mais desconto, e se for a sua primeira compra pelo site do Espaço Rubro Negro, você vai escrever aqui, ó, primeira compra. Olha aqui. Galera, você vai usando aí o primeira compra no cupom de desconto e o código de vendedor para o flamenguista em Portugal, você, em vez de pagar R$ 299,99 no manto novo, você vai pagar R$ 256, ou seja, uma economia de R$ 43,50. Você que é apaixonado pelas camisas do Mengão, não vai querer esse manto lindíssimo, esse manto novo lindíssimo? Então, assim, fiquem ligados, façam isso aqui, ó. Veja, eu estou mostrando, fazendo demonstração para vocês agora. Quase R$ 50 de desconto para vocês terem aí o manto sagrado rubro-negro. Falando em manto, galera, muito importante. Falando em manto sagrado, é importante que vocês saibam,
né? Quando chegarmos a 90 mil inscritos, ó, essa aqui, ó, vai ser essa aqui, camisa sorteada, né? Então, não deixe de se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.